O tema proposto para esta noite de hoje, alegria e esperança. O amor de Deus é fonte de vida nova. Mas podemos dizer assim, quando o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, ele transforma a nossa vida, e a nossa vida se torna em uma vida de alegria e de esperança. Como bem disse o nosso saudoso Papa Francisco na abertura do Ano Santo Jubilar com a bula, trazendo o apóstolo São Paulo, que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E essa certeza, meus irmãos e irmãs, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e quando nós tomamos consciência desse amor derramado em nossos corações, a nossa vida ela é transformada. Nós não somos mais as mesmas pessoas fechadas no nosso mundinho, no nosso egoísmo, mas a nossa vida ela se transborda em alegria. Esta alegria não é a alegria do bobo alegre, que ri de tudo, mas aquela alegria que traz o coração com uma satisfação imensa, um coração com um entusiasmo, que mesmo diante das dificuldades, dos momentos difíceis, é capaz de dar um sorriso, é capaz de mostrar serenidade, porque o coração está em paz, está na alegria do Senhor. É capaz do coração ter uma grande esperança, que seria de nós, meus irmãos e irmãs, sem a esperança. Desde pequeno nós aprendemos dos nossos avós que nunca devemos perder a esperança, pois a esperança é a última que morre, e se ela morre, nós também morremos. A vida do ser humano é uma vida de constante esperança, mas não é simplesmente o esperar o que vai acontecer, mas se encher de entusiasmo, que aquilo que a gente espera vai transformar a nossa vida, vai nos edificar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a alargarmos o nosso coração pelo amor de Deus, que é derramado em nossa vida, tomando consciência, abrindo nosso coração a este amor, buscar sempre esperar no Senhor e esperar com alegria, de quem de fato, quem espera no Senhor nunca vai se decepcionar. Quem espera no Senhor encontrará o sentido profundo da existência. E na nossa maior esperança é um dia nos encontrarmos face a face com o Senhor, nos encontrarmos na plenitude da glória do céu. E a liturgia de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra, então, Lázaro, esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro falece. Interessante que o Verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo, ao assumir a nossa humanidade, visitando o nosso chão, a nossa vida, Jesus também tinha amigos, amigos que o ajudava na maturidade, no relacionamento, na afetividade. Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas que nos acolhem, como é bom ter pessoas que estão sempre nos apoiando ao nosso lado. Amigo não é todo mundo que é amigo, podemos ter muitos conhecidos, mas amigos são poucos que de fato nos acolhem, que está ali ao nosso lado, seja nos momentos festivos e nos momentos difíceis. Jesus então tinha esta família, 3 irmãos solteiros, que com certeza Jesus, com os pés empoeirados ali da região de Nazaré, da região de Betânia, quando passava lá, eles preparavam a água para Jesus lavar os pés, preparavam uma coisinha para Jesus comer, preparavam então a cama, um lugar para Jesus descansar. Eles sentavam-se para conversar, provavelmente Jesus partilhava a sua vida, e eles também partilhavam com Jesus, e todos ali se sentiam felizes no aconchego e no cuidado uns dos outros. Chega esse momento, meus queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho vem nos mostrar. Lázaro morre. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta percebe a presença de Jesus, e imediatamente ela se coloca na prontidão
para poder acolher Jesus. E é isso, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de trazer para a reflexão de hoje. A prontidão de Marta para receber o Mestre. Como é que está a nossa prontidão para acolher Jesus em nossa vida? Como está a nossa prontidão para acolher o amor do Senhor em nossos corações, em nossas vidas? Porque só em Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, como Ele próprio vai dizer no Evangelho, é que nós temos a vida eterna. É Ele que é a ressurreição no último dia. Porque quem crê no Senhor verás a glória de Deus. Mas precisamos crer. Precisamos ter um coração todo voltado para o Senhor. Como é que anda o nosso coração? A nossa interioridade para o Senhor. E aqui eu gostaria de trazer 2 vícios, tem vários, mas eu acredito que são 2 vícios, 2 grandes tentações que pode ofuscar o coração humano, impossibilitando de acolher a graça e o amor de Deus no coração. O primeiro dele é o culto à autoimagem, é o culto ao ego. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós perdemos o sentido de uma vida de humildade, quando nós nos tornamos arrogantes, quando nós nos tornamos prepotentes, quando nós não temos mais essa atitude de humildade, achamos que nós nos bastamos, que só nós sabemos fazer de tudo, aí que está o perigo. Nem Jesus mais pode fazer nada por nós. E o pior de tudo, Ele não poderá nos salvar. Porque o ser humano se fechou totalmente a esta acolhida do amor de Deus. E é um perigo, meus irmãos. É um perigo quando a vaidade toma conta do nosso coração. É um perigo quando a gente perde a modéstia e se acha, a autorreferencialidade. Isso vai nos destruindo aos poucos. A gente não reza mais com o coração humilde, como aquele publicano que chega: Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. A nossa oração se torna uma oração soberba como a do fariseu. Senhor, me ajude, porque eu sou santo, eu ajudo todo mundo, eu não sou como esse publicano. Tomemos muito cuidado quando nós cultuamos a nossa imagem. Quando nós, na comunidade, nós achamos, a pastoral só anda porque eu estou lá. A comunidade só anda por causa de mim. E aí a gente pode fazer muitas coisas bonitas, maravilhosas dentro da comunidade, de encher os olhos de brilhos. Mas quando isso é feito para se promover na sua autoimagem e mostrar porque eu faço, porque eu posso, meus irmãos e minhas irmãs, a humildade e o senso, de humildade, de modéstia, passou muito longe. É muito triste a gente ver nas esferas sociais pessoas fazendo de tudo para se autopromover no poder, querendo poder. Gente, o único poder eterno nesta vida é o poder de Deus. Nós humanos somos passageiros. Ninguém detém o poder eterno a não ser Deus. E é triste quando muita gente briga por poder. Esquecemos de um detalhe, como vai dizer o salmista. Os mais sadios talvez cheguem aos 80 anos, graças a Deus, com o avanço da medicina hoje, muito tem a longevidade, mas ninguém é eterno. Nós vamos pensando que somos donos do mundo, que somos deste mundo, e esquecemos que a nossa vida está passando, e aí tudo pode ser tarde demais. Cuidemos da nossa interioridade. Cuidemos, meus irmãos e irmãs, para não ofuscar o amor de Deus em nossos corações.
para não ofuscarmos o amor de Deus com a autoimagem nossa, que vai, e aí às vezes a gente acaba expulsando Deus. A outra grande tentação é a busca desenfreada pela ganância. Quanta gente passa a vida toda só trabalhando? Claro, temos que trabalhar, temos que buscar ter o nosso negócio, a nossa casa, a nossa terra, o nosso bem-estar social. Mas a gente não deve idolatrar esses bens, mas a gente não deve idolatrar o dinheiro. Uma sociedade que idolatra o dinheiro, que idolatra os bens materiais, vai perdendo o espaço para adorar quem de fato deve se adorar, que é o Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se a gente vai tendo uma vida toda entregue ao capitalismo, ao lucro, buscando o lucro do lucro, importante. Às vezes a gente tem tantos bens materiais, mas a gente está vazio daquilo que dá sentido à vida. Vou contar uma historinha aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um seriado mexicano chamado Chaves. Chaves traz uma lição para nós. A gente vê Chaves, a gente vê Kiko. Kiko é rico, quer dizer, a mãe parece que é rica, às vezes tem pobre que se acha rico, né? A mãe de Kiko diz que pode comprar tudo para ele, os melhores pirulitos, as bolas. E eu só nunca vi que ganhar a bendita da bola quadrada, que ele sempre falava dessa bola quadrada. Acho que foi a única coisa que não pôde comprar foi a bola quadrada para o Kiko. O Kiko tem tudo. Se Chaves derruba o pirulito do Kiko, a mãe dá o dinheiro, o tesouro para comprar. E o Chaves? Chaves não tem nada, tadinho. Ele não tem nem uma casa, diz que ele mora no 8, mas ele mora dentro do barril. Ele não toma banho, é pobrezinho. Só que quando Chaves pega um carrinho que ele faz ali, quando a gente não tinha dinheiro para comprar carrinho, a gente fazia ali uns carrinhos de sabuque, né? Quem é da zona rural sabe aí aquelas brincadeiras. A gente não tinha condições, né? A gente fazia aquele brinquedo. Aí Chaves inventa o seu brinquedo. Aí Kiko aparece com o seu carrinho lá comprado da loja, Silmano, então de Chaves. Interessante. Quem tinha que ter inveja de Kiko era Chaves, não era? Porque não tinha nada. Ao contrário, Kiko que tem inveja de Chaves. Mas como é que pode, gente? Kiko tem os melhores brinquedos, as bolas. Por que ele tem inveja de Chaves, do coitado que não tem nada? E aí, eu contando essa história numa missa, numa comunidade, numa paróquia aí, um dia no atendimento, uma senhora veio me falar: padre, o que o senhor falou daquela história tocou o meu coração. Eu sou empresária, é mesmo, dona de lojas, mas tem algo que eu preciso mais buscar a Deus. Eu não estou feliz, eu não estou profundamente feliz. Eu tenho tudo, graças a Deus, materialmente falando, mas falta algo. É isso, meus irmãos. Às vezes, ter tudo de bens materiais, a gente não tem o essencial para a salvação. Ainda bem que a gente ainda consegue, antes de morrer, tomar consciência disso e fazer essa autoconversão, acolher a graça, o amor de Deus e transformar a nossa vida na alegria e na esperança que não está nas coisas do mundo, mas está na vida eterna. E para concluir, nós vamos à primeira leitura. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, embora todos nós estamos na busca da esperança da vida eterna, da vida plena em Deus, dos bens que não passam, mas nós estamos nos pés neste mundo. E o Papa Francisco conclama a humanidade de sermos sinais dessa esperança que não foi concluída, só vai ser concluída no céu, na parousia. Mas no mundo precisa já ter esses sinais dessa esperança. E a primeira leitura, eu vou tirar aqui um trecho
que vai falar justamente que São João fala. Amai-vos uns aos outros. O amor de Deus só é conhecido na vida nossa se nós amamos uns aos outros. Como é que a gente diz que ama a Deus? Que não vemos, nós não vemos Deus fisicamente, nós sentimos, mas e vamos a dizer, não amamos Deus que não vemos e não amamos o irmão que vemos. O amor a Deus, ele deve ser demonstrado no amor ao próximo, no amor uns aos outros. Portanto, aquela espiritualidade intimista, de eu e Deus, eu, e esquecer da carne chagada do pobre, e esquecer do cuidado uns com os outros, também não é certo. O amor de Deus, meus irmãos, em nosso coração, nos desperta para o cuidado uns com os outros, para uma vida de serviço. E aí eu pergunto, maridos, vocês estão cuidando de suas esposas? Esposas, estão cuidando dos seus maridos? Pais, estão cuidando e amando os seus filhos? Filhos, estão cuidando e amando dos seus pais? Estão cuidando e amando dos idosos, zelando deles? Estão cuidando e amando os mais pobres, os mais vulneráveis? Aqueles que carregam a carne sofrida de Cristo? Como está a nossa rede de cuidado? Estamos dedicando o máximo na minha comunidade, na minha pastoral, no meu movimento? Eu estou buscando servir? E ontem uma pessoa muito sábia me disse uma coisa que aprendeu de um padre. Quem não serve para ser, quem vive sem servir, não serve para viver. A nossa vida deve ser um constante serviço. Não somos donos de nada, somos servidores. E esse amor de Deus em nosso coração e em nossa vida, ele deve ser transformado como bons samaritanos, estarmos a serviço da humanidade, servindo uns aos outros. Esse amor de Deus que transforma o nosso coração, nos chama à alegria, na esperança. E isso se torna atitude concreta no serviço que nós prestamos uns aos outros. Assim seja. Amém.